Dá uma olhada no nosso site, tem uma reportagem aqui que eu quero ouvir o Sakamoto. A gente tratou sobre esse assunto. A Câmara aprovou o voto de louvor ao deputado que matou um assaltante, lembra? O Alexandre Leite, do União Brasil. Leite recebeu o voto por matar um homem que estaria assaltando o próprio deputado, né? O texto diz que o ato do deputado é digno de reconhecimento e aplausos. O texto defende porte de armas, foi proposto pelo bolsonarista André Fernandes, do PL do Ceará. O deputado Alexandre e a esposa dele relataram para a polícia que o carro deles estava sendo perseguido por dois homens em uma moto. Eles estavam na Avenida do Jardim Umuarama, na região de Interlagos, São Paulo. O deputado estava armado. Assim que o homem se aproximou da janela, houve troca de tiros entre os dois. O homem que conduzia a moto foi baleado por Alexandre e morreu no local. O outro tentou roubar outra motocicleta, não conseguiu e fugiu a pé, lembrando o caso. E aí, Sakamoto, digno de homenagens? Não, né, definitivamente não, né? Ah, vai defender bandido. Ai, gente, cresce. É bom falar o pessoal que está acompanhando a gente, cresce, tá? Ninguém está defendendo aqui o bandido, o assaltante, né? Houve uma legítima defesa, ele reagiu, acabou matando o assaltante. É claro que todos os detalhes vão ser esclarecidos por investigação, como sempre existe. Mas, ao que tudo indica, pelas informações disponíveis, foi legítima defesa. Ele estava protegendo a si mesmo. Acontece, infelizmente, né? Agora, o grande problema no final das contas é você premiar alguém simplesmente por conta da morte de outra pessoa. Uma coisa é reconhecer que essa pessoa tirou a vida de outra pessoa em legítima defesa e ela não vai ser punida por conta disso. Outra coisa é você estabelecer isso num ato heróico, né? Como se tirar a vida de um bandido pura e simplesmente seja um ato heróico, né? Não é equivalente a uma pessoa que deu a sua, sabe, que tipo, impediu uma chacina numa escola e tudo isso mais. Então, essa decisão, ela acaba sendo dada, né? Por que que o bolsonarismo está fomentando, está tentando incensar essa decisão? Primeiro, para que a gente fale sobre isso como a gente está falando agora. Né? Então você pauta isso na imprensa, você faz com que o assunto ganhe tração, né? E acabe, na verdade, louvando exatamente as armas, né? Agora, da mesma forma como aconteceu isso, poderia muito bem ter acontecido um trágico, né? Então, a gente tem que ver as legítimas defesas com parcimônia, com tristeza que a sociedade chega nesse ponto, mas não é um ato heróico, né? É um ato de legítima defesa, ponto. Né? Só que faz parte da narrativa do bolsonarismo isso, incensar a função das armas, né? Ainda mais quando a gente tem visto casos e mais casos. Aconteceu um empresário aqui em São Paulo que matou uma policial, depois foi morto, né, por atirar na polícia, e tantos outros casos que a gente tem visto que pessoas acabam sacando a arma, né, e tem fins trágicos, acabam levando inocentes, inclusive, junto, né? Então, eu acho que é o seguinte, o Diego, eu acho que isso faz parte exatamente da campanha pró-armas do bolsonarismo. A pessoa estava certa na sua legítima defesa. Agora, o bolsonarismo vai explorar exatamente porque está preocupado não com as vidas envolvidas, mas está preocupado em liberar a arma. Exato, e aí acaba reproduzindo, e é claro que aqui ninguém está culpando o deputado, ele se defendeu, obviamente, e Exatamente. tá respaldado pela lei. Mas houve essa semana o empresário, né, que confundiu ali policiais com criminosos, reagiu, acabou matando uma agente, ele acabou sendo morto, um funcionário dele foi morto também, tudo por essa confusão, né, Sakamoto? Quer dizer, a gente vê esse incentivo e ele provoca cenas como essas, né, que poderiam ter sido evitadas. Sim, infelizmente o que acontece é o seguinte, a gente vê ainda as armas sendo colocadas no centro de uma discussão. A questão da liberação das armas virou para o bolsonarismo uma discussão de liberdade individual, emulando a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos ou em outros países, né? Eles querem fazer a discussão de que, olha, um país livre é um país em que as armas são liberadas, né? O que se você para pensar, é claro, pô, eles vão chutar 1 milhão de argumentos, mas se você para pensar minimamente, o pessoal que está nos acompanhando percebe o quão, na verdade, perigosa é essa afirmação.
né? Como a gente sempre fala, que não, o bolsonarismo diz que o povo armado não será escravizado. Na verdade, o povo armado se mata e mata, né? Mata inocentes, né? Mata pessoas que não são inocentes, mas mata inocentes, mata todo mundo. Então, você tem muitas brigas, muitas coisas que poderiam ter sido resolvidas no diálogo, ou mesmo no sopapo. Eu não defendo de resolver no sopapo, mas parte-se do sopapo para a arma, exatamente porque a arma está à disposição, né? Eu não defendo, tipo, com nenhuma briga física. Eu acho que tem tudo ser resolvido no diálogo, mas inclusive o diálogo acaba sendo abandonado e quando a pessoa tem uma arma à mão e acaba se tornando corajosa demais para fazer bobagem. Então, infelizmente, tudo isso faz parte, e faz parte de um processo que no Congresso Nacional, neste momento, busca-se o quê? Isenção de impostos para comprar armas, evitar processos de desarmamento, né? Ou seja, é confundir a liberdade que cada um tem, que tem que vir junto com responsabilidade, com a liberdade de matar pura e simplesmente. E repito novamente o que a gente está falando, isso não tem a ver com a pessoa que participa, tem a legítima defesa está lá. A outra coisa são excludentes de ilicitude, são pessoas que matam, mesmo que não estejam em legítima defesa, e são inocentados só porque estavam vestindo uma farda ou em outra situação. Isso, né, não é aceitável. Né? O UOL soltou hoje uma reportagem importantíssima do Luiz Adorno é, a- sobre câmeras nos uniformes, né, de como os policiais militares em São Paulo aprenderam a burlar câmeras e uniformes, a gravação das imagens, isso é gravíssimo. As câmeras no ano passado ajudaram a reduzir exatamente as mortes, né? Reduzir a letalidade policial. E agora busca-se, na verdade, evitar isso, né? Isso também faz parte dessa cultura de morte em que a gente vive, dessa cultura de achar que as armas resolvem tudo, inclusive na polícia. Não, não resolve, tanto é que, infelizmente, morreu agora uma policial, ao que tudo indica, super competente, dedicada, por conta desse empresário que se achou no direito de se defender, né? Ao invés de exatamente ligar para a polícia.